Boa tarde a todos e todas. Obrigado pela presença. Então, vamos começar a conversar algumas coisinhas referente à atividade que eu passei no Classroom para vocês, tá? Eu vou projetar minha tela e vou começar a tirar algumas dúvidas e também deixar claro o que eu pretendo com aquela atividade. Acredito que vocês estão vendo a tela aqui do Classroom, do primeiro ano. Caso alguém não esteja conseguindo ver, por favor, me avise. Então, vamos lá. Aqui vocês têm nada de novo, a não ser esse relatório das lives aqui, que é esse que nós estamos tendo agora. Vou clicar aqui na atividade para a gente poder visualizá-la, dar um zoom aqui para que vocês possam ver melhor. Bom, seguinte, o que eu quero com esses relatórios? Para quem nunca teve aula comigo, ou teve aí período entre fevereiro e março de aulas, já viu que eu costumo organizar as minhas aulas da seguinte maneira. São aulas na qual eu normalmente falo bastante, eu explico muitas coisas, eu mostro um monte de coisas ali para vocês, a gente entra até em assuntos paralelos, brinca, tudo mais e tal, mas ao final da aula, do conteúdo que foi passado, debatido, eu costumo pedir um relatório, quando sobra tempo, porque às vezes não sobra tempo para nada mesmo. Mas quando sobra ali um tempinho, 10, 15 minutos, eu costumo pedir sempre um relatório da aula. O que seria esse relatório? Seria nada mais, nada menos do que um registro da aula que você fez, e ali consta aquilo que você entendeu da aula. Ou até mesmo pode constar dúvidas suas. De repente, nesse seu relatório ficou algum ponto que não ficou claro, que você queira me relatar, então você vai lá e escreve, ou então escreve da maneira como você entendeu, relatando exemplos que eu citei, ou que você imaginou, ou até mesmo dúvidas, caso você queira colocar. Então, esse relatório das aulas que eu estou expondo aqui para vocês, nada mais é do que isso. Só que por que eu resolvi fazer isso justamente nas aulas agora remotas, né, nessas aulas à distância? Porque é o seguinte, pessoal, contando comigo, agora, nesse exato momento, nós temos 23 pessoas presentes aqui, contando comigo, ou seja, 22 alunos e alunas e esse professor que vos fala. 22 pessoas, 22 alunos e alunas, não são talvez uma das salas da tarde só. Não é nem sequer uma sala completa, muitas vezes. E se eu fosse contabilizar, como eu sei que alguns professores estão fazendo, pedindo para que vocês no chat coloquem nome, número e série, para fazer ali uma chamada virtual, eu iria ver que, por exemplo, eu tenho alguns do primeiro A, alguns do primeiro B, poucos do primeiro C e pouquíssimos do primeiro D, que infelizmente é uma das salas que está tendo a menor adesão e participação da escola. Então, eu teria aí um dado decepcionante, sendo muito sincero para vocês. Tudo bem, por ser o contexto de pandemia, isolamento social, essas coisas todas que vocês já estão cansados de ouvir, esses jargões todos, os horários estão bagunçados, nós não estamos tendo aula no mesmo momento que teríamos no módulo presencial, e eu até poderia organizar as minhas aulas para o exato momento do presencial, só que aí eu teria que fazer uma reunião com o primeiro A, uma reunião com o primeiro B, uma com o primeiro C, uma com o primeiro D. Eu passaria aí o meu dia inteiro fazendo essas lives aqui, né, essas all lives aqui. E teria ainda um número baixíssimo, uma adesão pequena de alunos. Então eu prefiro o quê? Fazer a maneira como eu estou fazendo, dinamizar a situação, reunindo todos os alunos quanto for possível, de todas as séries, de todas as salas, perdão, de quanto for possível, do primeiro A, do primeiro B, do primeiro C, do primeiro D, para que eu explique de uma vez só tudo que eu preciso. E, logicamente, disponibilizar depois via canal do YouTube, um canal na qual eu fui obrigado pela situação, pelo contexto, a criar, não que eu quisesse e não que eu goste da situação, mas eu estou sendo obrigado a isso, justamente para que
vocês, alunos e alunas, não saiam mais prejudicados do que vocês já estão saindo. E, novamente, eu deixo claro o meu manifesto contrário ao aplicativo CMSP e ao que vem sendo apresentado ali. Não gosto daquele aplicativo, não confio naquele aplicativo e não consigo atestar a qualidade daquelas aulas. Por isso, eu estou fazendo o que eu estou fazendo agora, gravando essas aulas e disponibilizando elas publicamente no YouTube. Mas deixo bem claro, não estou monetizando um centavo pelo YouTube e nem quero. Eu não sou youtuber, eu sou um professor. O que eu estou fazendo é algo emergencial, é algo contextual, por conta do momento. Então, eu não tenho pretensão de monetizar um centavo naquele YouTube. Não quero, não vou. Fiz questão de não aderir à monetização dali, porque é apenas para mim uma ferramenta de trabalho emergencial. Porém, um dado decepcionante: pouquíssimos alunos, além de estarem presentes, agora 24 pessoas, contando comigo, além de pouquíssimos estarem presentes nessas aulas, outros poucos estão acompanhando as aulas no YouTube. Acompanhando, inclusive, até o final, porque muitos estão entrando no canal, clicando nas aulas, assistindo alguns poucos minutos e desligando. Ah, professor, como é que você sabe disso? Então, maravilhas da tecnologia. O YouTube, quando eu criei o canal, ele me disponibiliza todo o aparato do YouTube Studio, justamente para eu conseguir monitorar as atividades do meu canal. Seja as pessoas que circulam por ali, assistindo vídeos, curtindo, se inscrevendo no canal, comentando, ou seja, a maneira como eu lido com o meu próprio canal, a maneira como eu administro o meu canal. Pouquíssimas pessoas estão indo assistir aqueles vídeos, e menos pessoas ainda estão assistindo até o final. Pessoal, eu não sou youtuber, de novo eu estou tendo que dizer isso. Por isso os meus vídeos talvez não sejam interessantes, e sinceramente eles nem vão ser. O que eu preciso aqui é ser objetivo e passar o conteúdo de aula. E é isso que vocês precisam também. Vocês não precisam de mais um professor youtuber fazendo gracinhas e macaquices aqui na frente de uma câmera para prender vocês no vídeo. O que vocês precisam é de alguém para passar o conteúdo de maneira objetiva e clara. E eu espero estar fazendo isso. Ao menos eu estou tentando fazer isso. Então, de antemão, eu peço perdão pelos meus vídeos não serem tão interessantes como o de diversos outros canais do YouTube. Eu não sou YouTube, de novo. Eu sou um professor. E o que eu estou fazendo é emergencial. E o que eu quero de vocês é um mínimo de participação. Por quê? Porque eu sou cobrado pela participação de vocês. Eu sou cobrado pelo aprendizado de vocês. Porque eu sou o professor de sociologia de vocês. Não é o cara do CMSP. Não é o cara que está gravando aula no estúdio e vendendo a aula. Sou eu. Se vocês forem com uma nota ruim, se vocês não aprenderem nada, por conta dessa bosta dessa pandemia ou por conta de qualquer outra coisa, eu serei o cobrado e o responsável. Assim como vocês também serão cobrados e serão responsáveis. Então a gente precisa começar a se organizar e trabalhar de maneira mais madura nas coisas. Eduarda, quem acompanha suas aulas por aqui, é necessário assistir no YouTube ou vice-versa? Ou o conteúdo é o mesmo? Eduarda, como eu falei, eu estou gravando a aula. Posteriormente, provavelmente amanhã, no máximo amanhã à tarde, ele já vai estar disponível no canal do YouTube. Se você acompanhou já por aqui e entendeu tudo, você não precisa ligar de novo no YouTube e acompanhar. Você quer fazer isso? Fique à vontade, nada vai te impedir. Mas não é necessário. Agora, nós temos aqui poucos alunos, comparado com a totalidade do primeiro colegial da escola. Lembrando que são 4 salas de primeiro colegial: primeiro A, primeiro B, primeiro C e primeiro D. Aqui, agora, só tem presente 24 alunos, 25 pessoas contando comigo nessa sala. É pouco. E isso me preocupa. E é essa preocupação que eu estou tentando transferir para vocês, deixá-la clara.
Por isso, eu pedi esse relatório das lives. O que é isso? Vamos ler aqui, ó. De forma a complementar a nota de vocês e também aferir a participação dos que estão assistindo e acompanhando as aulas sincrônicas, as lives, quero que vocês individualmente ou em duplas ou trios, no máximo duplas ou trios, façam relatórios dessas aulas. O relatório consiste em você abordar os principais aspectos e assuntos do conteúdo de sociologia, debatidos no vídeo. Recados, informes e afins não precisam constar no relatório. Mas importante é ter o conteúdo, principais tópicos e o que você entendeu da aula. Separem os relatórios por data das aulas. Coloquem nome, número e série de todos os que constarem no relatório. Então, se você fez o seu relatório em 3 pessoas, coloca ali o nome dos 3, nome, número e série dos 3 fulaninhos que você fez, das 3 pessoas, e me entreguem esse relatório. Como é que vocês vão me entregar esse relatório? Esse relatório, vocês podem me enviar tanto pelo Classroom, quanto deixar ele no caderno, para que depois eu venha a conferir ele. Só que é mais fácil pelo Classroom, porque assim eu já vou contabilizando a nota e a participação de vocês e já consigo lançar tudo isso. Se vocês deixarem ele no caderno, eu depois vou ter que, de alguma maneira, pedir para que me enviem fotos, ou então deixem isso lá na escola para depois eu poder conferir. Isso vai gerar um certo transtorno. Então, o jeito mais fácil é vocês me enviarem pelo Classroom. Como que vocês vão me enviar pelo Classroom? Simples. Criem um arquivo de texto e ali vocês coloquem relatório ao live, data tal. Vocês vão colocar tudo o que precisa. Próxima página, relatório ao live, data tal. Tudo o que precisa. Façam assim. Professor, até quando que a gente tem que fazer esse relatório? Até quando que o senhor vai gravar aulas? Provavelmente, essa daqui é a minha penúltima live. Então, nós teremos essa aula, mais a da próxima semana. E aí, eu já vou iniciar o processo de correção das atividades e também é preciso montar uma avaliação para que até o final de julho vocês realizem ela. Quando eu digo avaliação, eu não estou falando provinha com teste, um calhamaço de questões. Eu estou falando, de repente, um texto para vocês analisarem, uma charge, algo do tipo, para que vocês possam ali demonstrar o conteúdo que vocês aprenderam e aquilo que, de repente, vocês têm dúvida. Então, o meu instrumento de avaliação é justamente para perceber até onde vocês entenderam o conteúdo e até onde não entenderam o conteúdo. Só isso. Não quer dizer que vai ser 10 testes, 10 perguntas, certo e errado. Não necessariamente isso. Ah, qual que vai ser a avaliação, professor? Não sei, ainda estou programando ela. Quando eu programar, vocês ficarão sabendo. Podem ficar tranquilos com relação a isso. Esses relatórios, então, eles podem ser entregues preferencialmente pelo Classroom, no arquivo de texto, como eles também podem ser colocados no caderno. Só que no caderno vai gerar o transtorno de você ter que, de alguma maneira, me encaminhar a foto disso, sem que eu consiga ali ter um controle mais rígido desse seu relatório enviado pelo Classroom. Então, preferencialmente pelo Classroom. Não é possível? Não tem como? Ok, faça no caderno, converse comigo, e aí a gente vê qual é a melhor maneira de eu ter acesso a esses relatórios que vocês estão fazendo para ver o que está acontecendo, o que não está acontecendo, qual é a sua dúvida, qual não é, etc. E tal. O prazo de entrega máximo está aqui, ó, dia 21/7. Esse prazo de entrega é justamente para que eu tenha o controle do que está sendo feito. Então, se essa daqui é a minha penúltima aula, então eu acredito que é tempo mais que suficiente de até dia 21/7 vocês conseguirem me entregar os relatórios todos que precisam. Lembrando que nós temos, a contar com essa, 3 lives. Dessa semana, semana passada e semana retrasada. Teremos provavelmente mais uma na semana que vem. Ou seja, serão 4 relatórios que vocês têm que me fazer.
beleza? Podem fazer esses relatórios em um único arquivo de texto. Não precisa ser 4 arquivos e enviar. Pode ser um único arquivo de texto separado por datas. Sobre esses relatórios, alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever tanto no chat quanto habilitar o microfone. Ok, Rubens. Isabela também não. Luiz também não. Eduarda, respondi a sua questão. Luísa não. Andressa não. Jean não. Beleza, Eduarda. Bom, deixa eu só abrir aqui o material, que agora a gente vai continuar conversando sobre o conteúdo do bimestre. Bom, vou apresentar aqui de novo minha tela para vocês. Acredito que vocês estejam vendo aqui o capítulo 4 do livro, Socialização e Controle Social. Se alguém não estiver conseguindo visualizar, por favor, me avise. Vou dar um zoom aqui para facilitar. Então, nós começamos a conversar o seguinte. A gente começou já na semana passada com uma dúvida, um tema gerador, né? Vamos chamar assim. Aqui, ó. Como explicar que comportamentos e reações sejam similares, apesar da individualidade de cada um? Como entender que pessoas com as quais não estabelecemos nenhum contato pessoal compartilhem as mesmas opiniões e os mesmos comportamentos na sociedade? Então, essa dúvida de como que a gente pode entender que existem pessoas que nós não conhecemos, mas que elas têm comportamentos similares a nós, como que pode ser isso? O que explica isso? E aí, a gente foi avançando um pouquinho na matéria e a gente viu que o que explica isso é um processo chamado socialização. O que é a socialização? A socialização nada mais é do que o processo pelo qual todo e qualquer ser humano passa para se tornar parte de uma sociedade e principalmente para aprender a se comportar como um ser humano dentro da sociedade. Por quê? Porque não é necessariamente o que não é determinante para que nós sejamos de fato seres humanos da maneira como somos hoje, não é simplesmente o fato da gente ter nascido de outros seres humanos. Porque a gente não nasce sabendo falar, a gente não nasce sabendo andar sobre dois apoios, duas pernas, a gente não nasce sabendo todas as habilidades que sabemos hoje. A gente nasce com o potencial para tudo isso. Mas para que cheguemos a tudo isso, nós temos que ser ensinados. Ou até mesmo nós temos que ver alguns comportamentos e imitar esses comportamentos, nos identificar com alguns comportamentos e reproduzi-los na nossa própria vida. Acredito que vocês já assistiram alguns filmes relacionados a isso. Eu tenho dois em exemplo que me vem agora à mente. Um deles, inclusive, eu assisti ontem. O que eu assisti ontem foi o Mowgli, mais recente, inclusive eu acho que tem na Netflix, e o outro foi o Tarzan, que se não me engano também tem na Netflix. Versões mais novas, lógico. Só que tem o desenho do Mowgli, tem também desenho do Tarzan, tem filmes mais antigos do Tarzan e tal, para todos os gostos, de todas as maneiras possíveis. O que nós vemos nesses dois filmes? Tirando a parte da fantasia que é apresentada ali, né, daquele ser que é criado por animais e, no entanto, ele se comporta como um ser humano perfeito, e ele vai se descobrindo um ser humano, assim, meio que de maneira mágica, ele também, por uma questão do contexto na qual ele foi criado, ele também se comporta como um animal.
na qual ele reflete as ações, os gestos dos animais que o criaram. Se foram lobos que o criaram, então, por exemplo, ele vai uivar, ele vai andar sobre 4 apoios, ou ser incentivado por aqueles animais a andar sobre 4 apoios. Se ele foi criado por macacos, ele vai alternar entre andar sobre 4 apoios e 2 apoios, ele vai fazer como o Tarzan fazia, de bater no peito e fazer aquela macaquice toda. Então, ele está refletindo o comportamento do qual ele foi criado. Se ele fosse criado, sei lá, por outro tipo de animal, ele continuaria refletindo o outro tipo de animal na qual ele foi criado. Por quê? Porque ele cresceu vendo aquilo. Ele talvez foi estimulado a agir daquela maneira. E se tem uma coisa que o ser humano possui, assim, no seu íntimo, quase que no seu conectado à alma, ao seu espírito, é essa questão de necessitar fazer parte de um grupo, seja ele qual for. Então, ele não está num grupo, no caso do Mowgli, por exemplo, ele não foi criado por um grupo de humanos, ele foi criado por um grupo de lobos, junto ali com um urso, com uma pantera e com mais meia dúzia de coisas que eu não lembro o que é. Então, ele sente toda hora a necessidade, um dos principais conflitos dele, na história desse menino, é fazer parte de um grupo, ser aceito, pertencer. Nós temos isso também na sociedade que nós vivemos. A diferença é que a gente deu o azar de ser criado por humanos e não por lobos, né, em alguns casos. Mas a gente tem essa necessidade de pertencimento. Por quê? Porque, como eu perguntei no bimestre passado, nós somos seres sociais. Nós temos essa necessidade de pertencimento à sociedade. Por quê? Porque, como está dizendo aqui nesse parágrafo do texto, a sociedade é uma produção humana e o ser humano é uma produção social. Ou seja, existe uma relação íntima de interação entre seres humanos e sociedade, na qual um não consegue se dissociar do outro. Seja ela qual sociedade for, o ser humano ele tem essa necessidade de pertencimento. Só que no caso da socialização, o que é ela? Voltando a ela, a socialização nada mais é do que o ato e o processo de pertencer a uma sociedade, de ser inserido numa sociedade, de ser ensinado a viver em sociedade. Então, o processo de socialização consiste em nós sermos ensinados a viver numa sociedade humana, aprendendo as coisas mais básicas, como, por exemplo, andar sobre 2 pernas, usar as nossas mãos para pegar objetos, falar aquilo que necessitemos, pedir as coisas, criar ali uma autonomia e uma capacidade cognitiva para nos expressar, para interagir em grupo. Coisas básicas até as mais complexas, como, por exemplo, aprender equações, entender os mecanismos sociológicos, como a gente está tentando entender agora, filosofar, entender ali ligações químicas e coisas do tipo. Ou então, quem sabe, até a criar mecanismos tecnológicos, aprender a lidar com eles, e por aí vai. Então, a socialização é o processo de pertencer, ou de ser inserido, ou até mesmo de ser ensinado para que você pertença a uma sociedade. Isso nós já falamos na aula passada. E a socialização, ela possui mecanismos, como estão aqui, ó. Deixa eu tentar selecionar aqui. Quais são os mecanismos na qual a socialização age? Ela age por 3 mecanismos: a aprendizagem, a imitação e a identificação. A aprendizagem é o ato de aprender, na qual você entende como que se dá os processos formativos e adquire até capacidade de modificar esses processos, criar processos ou reproduzir eles. Imitação, que nada mais seria do que, como o próprio nome já diz, imitar alguma coisa que está acontecendo. E a identificação, que é quando você se identifica com algo, alguém ou alguma situação, e você
adota essa postura ou parte dessa postura para si, reproduzindo um comportamento. Entendam que você não está simplesmente imitando. Você gostou do que viu e está adotando para si. A imitação necessariamente não rola uma identificação. Na imitação, você apenas vai lá e faz aquilo que te manda. Então, você não necessariamente entendeu o porquê, você não gostou do porquê, você não se identificou com a situação toda, mas você executa. Porque você, ou você foi mandado, ou porque você quer ser inserido ali e quer ser aceito por conta dos seus comportamentos. Então, através desses mecanismos, aprendizagem, imitação e identificação, a socialização, ela acontece em dois níveis. Primeiro nível é a socialização primária, que são os contatos caracterizados por alto grau de afetividade. Por exemplo, os contatos familiares. Reparem que, independente da constituição familiar que vocês tenham, ou da qual vocês estejam inseridos, se é com pai, uma mãe, duas mães, dois pais, criado pelos avós, pelos tios, adotado, sei lá o que, independente da situação, a família é o primeiro berço social da qual você faz parte. Porque por alguém você foi criado. E essa pessoa que lhe criou, direto ou indiretamente, pertence à sua família ou constitui a família que você possui. Naturalmente, por você ter sido criado por ela, existe um alto grau de afetividade, de conexão afetiva com essas pessoas ou essa pessoa. Podem ser graus afetivos mais fortes ou mais fracos, bons ou ruins, conflitantes ou pacíficos, mas existe um grau de afetividade, porque alguém te criou, transmitiu ali os primeiros ensinamentos, te inseriu no mundo, te apresentou um mundo. Posterior a essa socialização primária, vem a socialização secundária. A socialização secundária é justamente quando você já sai um pouco dessa redoma chamada família, né, dessa caixinha fechada chamada família, e começa a ganhar o mundo. Você começa a ser inserido em grupos como a escola, o trabalho, um curso que você realize, um esporte que você pratique, uma religião que você siga. Então você começa a ir para outros ambientes, entrar em contato com novas sociedades e aprender coisas diferentes que a sua família não tinha condições ou capacidade de lhe ensinar, porque ela é limitada dentro dos limites de si mesma, né? Dentro dos conhecimentos das pessoas que estão ali ou dentro das atividades que elas desempenham. Então, naturalmente, quando você diversifica o seu campo de ação, atuação e interação, você vai ter ali um limite ampliado do que você vai aprender, do que você vai imitar e do que você pode ou não se identificar. Essa é a socialização secundária, quando há uma diversificação desses fatores de socialização. E toda socialização, ela é realizada por alguém. Ela não é realizada, assim, por nada, né? Um espírito de socialização. Não existe isso. O que existem são, claramente, como está dizendo aqui nesse segundo parágrafo, agentes socializadores ou agentes de socialização. Quem são esses agentes de socialização? Os agentes de socialização nada mais são do que as pessoas que estão em contato conosco. Pessoas essas que representam algum grupo. Como está mostrando aqui, nessa imagem. Um dos primeiros agentes é a família, um pouquinho menor do que os outros e mais limitado. Depois nós temos a escola, trabalho, o Estado, ou o país como um todo, o governo, etc. Nesse meio aqui pode ter também a religião, pode ter alguns outros grupos ou instituições na qual você interage e faça parte.
Esses são os agentes socializadores ou agentes de socialização. São aqueles responsáveis por lhe transmitir algum conteúdo, lhe proporcionar uma interação e lhe ensinar algumas coisas. O que a gente observa que está acontecendo de muitos anos para cá? A gente observa que cada vez mais um agente de socialização vem se infiltrando desde aqui, ó, do seio familiar até as outras todas camadas. Esse novo agente que vem cada vez mais se infiltrando nessas camadas de agentes de socialização se chama meios de comunicação de massa, ou popularmente chamado de mídias. O que seriam essas mídias? Seriam o rádio, a TV, a internet e todos os outros mecanismos ligados a essa noção de que você transmite algum tipo de comunicação e essa comunicação não fica restrita a uma ou outra pessoa que apenas te ouça ou te leia, mas a milhares de pessoas que tenham acesso a te ouvir ou ler. Por isso, meios de comunicação de massa. E os meios de comunicação de massa, eles de alguma maneira transmitem para a gente informações e conteúdos. Por exemplo, talvez você não saia da sua casa para nada, mas através da televisão você consegue aí ir até para outros planetas, dependendo do filme que você estiver assistindo, ou da sua imaginação, claro. Talvez você ali tenha um tipo de relação muito mais fechada e limitada, que vai apenas de algum grupo de amigos e tudo mais, mas através dos WhatsApp da vida, por exemplo, você consegue se conectar com pessoas que estão em outro país, ou então ficar sabendo de notícias de outros lugares, Facebook, etc. Então, os meios de comunicação, eles também agem como socializadores, porque eles transmitem informações. Informações relevantes, informações nem tão relevantes, informações verdadeiras, informações falsas, né? As fake news também podem ser chamadas de mentiras, que sempre existiram. Então, eles transmitem essas informações. A maneira como elas chegam até nós, a influência que elas vão ter, é uma outra situação. Mas nós estamos a todo momento sob a influência deles. Por exemplo, agora, vejam só, vocês, nós normalmente estaríamos aí em aula presencial. Então, num momento como esse, a gente poderia estar aí dentro de uma sala de aula, eu munido de uma lousa, ou até mesmo ali levando vocês para algum ambiente é, de tecnologia, com um projetor, TV, sei lá o quê, e expondo esses slides para vocês, um livro na mão que esteja lendo e conversando, expondo, né? Provavelmente mandando algum de vocês ficarem quietos para prestar atenção, coisa do tipo. Agora, por exemplo, não, a gente está tendo a nossa educação mediada por essa tecnologia, né? O Google Meet, na qual eu estou gravando, depois vou disponibilizar essa aula no canal de YouTube, ou então o Google Classroom, o WhatsApp e algumas outras ferramentas que sejam possíveis de serem aplicadas. Então, vejam, os meios de comunicação de massa, eu estou me utilizando de tecnologias de informação e comunicação para fins educacionais. Ou seja, nesse exato momento, a nossa escola está sendo mediada pelas mídias, justamente para podermos ter a conexão e não perdermos esse elo, esse laço entre nós. E, obviamente, minimizar os danos. Antes de eu continuar, é, até então, alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar alguma coisa? Quer que eu volte a alguma parte do conteúdo? Se todos ficarem em silêncio, eu vou entender que não tem nenhuma dúvida e eu posso continuar. Bom, continuando então. Vou voltar aqui para a tela. Vou
continuar conversando mais um pouquinho. Dentro dessa ideia de socialização e das interações que nós mantemos, existe dois conceitos que é importante a gente diferenciar. O primeiro deles é o conceito de instituição social e depois o conceito de grupo social. São dois conceitos que se confundem, mas eles não são idênticos, eles não podem ser nem considerados sinônimos quando se trata da socialização. O conceito de instituição social, em resumo, ele não é necessariamente uma instituição social formada por uma estrutura física e material, como a gente às vezes até imagina. Mas o conceito de instituição social é uma ideia padronizada que nos transmite também um padrão moral e outros padrões de regras de convivência. Vou traduzir. Exemplo. A família. Quando eu digo família, vem muitas coisas na cabeça de vocês. Porque, por exemplo, a família ela pode se constituir de múltiplas formas. A família pode ser um homem e uma mulher, na qual são denominados ali pai e mãe, com os seus filhos. Mas, às vezes, nessa família pode ter também os avós idosos que estão inseridos ali no meio. Ou algum tio que mora junto. Ou algum primo de longe que veio passar um tempo. Ou, às vezes, essa família pode ser um homem e uma mulher, na qual o homem é seu pai biológico e sua mulher não é sua mãe biológica. Na qual ali você tem irmãos que não são seus irmãos biológicos. Porque o seu pai e sua mãe se divorciaram, estão casados com outras pessoas e têm outros filhos dessa relação e tudo mais. Pode ser que você não tenha mais seu pai, pode ser que você não tenha mais sua mãe, pode ser que você não tenha irmãos, pode ser que você seja adotado, pode ser que você seja criado por seus tios, pelos seus avós, pelo seu irmão ou irmã mais velha, por aí vai. Pode ser que você seja criado por dois homens, por duas mulheres, né, um casal homoafetivo. Então, existem milhares de configurações familiares. De repente, você pode querer inserir nisso tudo até os seus animais de estimação nisso, na qual você os considera e os trata como parte da família. Ok, não há problema nenhum. Agora, a configuração da família não importa tanto para o conceito família. Porque, de modo geral, o conceito família é o mesmo. O que é? O conceito família é a instituição responsável por criar os seus filhos, por cuidar das pessoas da qual fazem parte dela. Consequentemente, também por reproduzir a sua própria espécie. Porque o ser humano não é o tipo de animal que simplesmente sai se reproduzindo por aí e largando seus filhos, tirando muitos casos de abandono paternal ou maternal, tirando esses casos que não são bem aceitos pela sociedade, que são condenáveis pela sociedade, normalmente institui-se que se você fez filho, você tem que cuidar dele. Então, ou se você resolveu adotar, ou se tem alguma criança que necessita de cuidados, alguém vai ter que ter o cuidado sobre ela. O que consiste essa família, além de cuidar, de zelar para essa pessoa? Por esse serzinho que vai crescer e vai se multiplicar, provavelmente. Consiste em você ensinar ele a ser um ser humano que vive em sociedade. Ou seja, não importa tanto a estrutura da família. O que importa, principalmente, é a ideia família, por exemplo. Porque é nessa ideia que serão transmitidos códigos morais, ensinamentos, coisas fundamentais para que você vá se inserindo numa sociedade cada vez maior e mais ampla. Um outro exemplo que está aqui, ó, de instituição. O casamento é um exemplo de instituição social, pois é uma forma de relacionamento entre indivíduos socialmente reconhecida, que supre as necessidades sociais. Quais seriam elas? Reprodução e construção de um ambiente de socialização primária. E apresenta caráter normativo. Por quê? Possui regras, como, por exemplo, no caso aqui do nosso país e da religião e dos códigos morais religiosos que são seguidos aqui, existe um padrão de monogamia, na qual
apenas um relacionamento por vez, vamos chamar assim, socialmente e moralmente aceito, idade mínima para se casar, proibição de casamento entre membros da família nuclear, por exemplo, casamento entre irmãos ou primos muito próximos, e coisas do tipo. Então, o casamento, a ideia casamento, é um exemplo perfeito de instituição social, porque ela supre uma necessidade social, como está dizendo aqui, a questão da reprodução e a construção de ambiente de socialização, e ela também apresenta um caráter normativo, ou seja, ela possui regras, normas de conduta a serem seguidas, que são também aceitas por uma sociedade, que são estruturadas por uma sociedade. Não importa qual seja o casamento, se é entre duas mulheres, se é entre dois homens, se é entre um homem e uma mulher, se é entre pessoas trans, não importa qual seja o casamento, ele possui um caráter normativo aceito, pelo menos no padrão social que vivemos. E múltiplas são as instituições sociais na qual nós fazemos parte. Por exemplo, a escola é uma instituição social. Assim como eu já falei, a família é outro, o casamento é outro. E várias outras ideias fazem parte dessa noção de instituição social. Paralelo à instituição social, nós temos os grupos sociais. Os grupos sociais, eles não possuem também necessariamente uma estrutura física, com paredes levantadas e coisas do tipo. Mas os grupos sociais, eles possuem uma identidade própria, na qual o grupo social pode estar perfeitamente inserido dentro de uma instituição social da qual você faz parte. Então, por exemplo, todos nós pertencemos a alguma instituição social, no caso, uma chamada família. Mas a instituição social da qual você faz parte, a sua família, é um grupo social da qual você pertence. Ou então um grupo de amigos da qual você frequente. Um grupo religioso na qual você siga e se oriente. A religião é uma instituição. O conceito religião. Não estou falando da sua religião, ou a minha religião, ou a religião do outro. Eu estou falando a ideia religião, o conceito religião. É uma instituição social. Mas a sua religião, ela representa um grupo social. Por quê? Possui uma identidade própria, características próprias, entendimentos, contextos próprios ali, ideias que são dela. Podem até se parecer com outras, mas são delas essas ideias. Então, os grupos, a diferença fundamental entre instituições sociais e grupos sociais são as características individuais na qual eles possuem. A instituição social, ela é uma ideia que norteia a sociedade e ela está presente ali em várias esferas, em vários núcleos. Os grupos sociais, eles possuem uma característica ligada à noção de identidade de cada grupo. E são os grupos sociais, principalmente, que moldam a nossa identidade social, moldam quem somos, quem iremos nos tornar. Então, por exemplo, quando eu digo religião, eu não estou falando de uma religião específica. Estou falando da instituição social religião. O que a religião é responsável? A religião é responsável por transmitir um código moral de conduta para os seres humanos em sociedade. Não importa qual seja esses códigos. As religiões transmitem isso para as pessoas. Códigos morais de conduta. Ok? Também as religiões transmitem uma noção de espiritualidade, uma função de tentar conectar o profano com o divino, né? Os seres viventes com os seres divinos ou divinizados, que estejam aí em qualquer canto do mundo, do espaço, do tempo. Ok, essa é a instituição religião. Mas quando eu digo, por exemplo, a religião católica, eu estou falando de um grupo específico. Por quê? Porque a religião católica segue os princípios bíblicos da Bíblia católica. Se eu digo a religião, sei lá, presbiteriana, eu estou falando de um grupo religioso específico que segue também códigos, normas de conduta específicos, também tem ali uma interpretação bíblica específica.
Se eu falo da religião candomblé, eu estou falando de um grupo específico religioso que tem ali seus códigos e normas de conduta específicos. Então, é importante a gente diferenciar isso. A instituição é uma ideia, é um conjunto de normas padronizadas dentro de uma sociedade. Os grupos, eles se inserem dentro dessas instituições, mas eles possuem ali identidades próprias, normas de conduta muitas vezes próprias. Então, por exemplo, a católica segue a Bíblia, acredita em Cristo, no Deus único e etc. O candomblé não segue a Bíblia, não acredita nem nega a existência de Cristo, mas para eles é uma figura que não representa nada, e não acredita em um Deus único, mas acredita em deuses, na qual cada Deus tem ali uma jurisdição da natureza na qual ele vai cuidar. Um exemplo bem superficial das duas, tá? Tanto da católica quanto do candomblé. Então, o que eu preciso que vocês entendam disso? Que nós estamos constantemente inseridos em instituições sociais e, consequentemente, em grupos sociais específicos, na qual esses grupos sociais que nós pertencemos vão moldar a nossa personalidade, o nosso caráter, a nossa identidade enquanto seres sociais. Eles vão ali moldar quem somos e quem um dia seremos dentro dessa sociedade. Bom, deixa eu ver até onde avançamos. Por enquanto, alguém tem alguma dúvida? Podem, de novo, ficar à vontade para perguntar pelo chat ou abrir os microfones de vocês para que a gente possa conversar. Ô, senhor, Diga aí, quem está eu não falando? entendi muito Não, bem essa parte aí. Essa parte eu não entendi muito bem. o que você não entendeu? Seja mais específico. Dessa parte da socialização aí que você falou. Das Tá, instituições sociais. tá. O que você não entendeu? O significado, entendeu? Tipo, o conceito dela. Ok. Então, ó, eu vou voltar na apresentação e vou te explicar lendo o trecho aqui do livro, tá? Para os demais também. Vamos voltar aqui. Acredito que está todo mundo conseguindo ver. Vamos lá, então, ó. As instituições sociais determinam as diferentes maneiras pelas quais os indivíduos são moldados no decurso de sua socialização. Por instituições sociais, entende-se o conjunto relativamente estável de padrões culturais sancionados coletivamente e que servem como modelo para a construção da personalidade e ações do indivíduo. O conceito sociológico de instituição social não tem estrutura material ou organização formal. No sentido sociológico, uma instituição é um padrão amplamente aceito de ação que tenta atender às necessidades sociais pelos agrupamentos humanos ao longo do tempo. Traduzindo, a instituição social, ela é um conceito, ela é uma ideia, que ela existe dentro da sociedade para atender a um padrão ou a uma necessidade social. Vamos voltar no casamento. Seguinte, o ser humano, ele sente uma necessidade de se socializar, de estar presente numa sociedade, assim como ele sente desejo sexual, atração sexual por outro ser, seja por outro homem, por outra mulher ou qualquer outro tipo de indivíduo. Ok. Só que algumas coisas são aceitas, outras não são aceitas. Algumas coisas são permitidas de uma determinada maneira, outras não são permitidas de nenhuma maneira. Por exemplo, não é bem aceito
e nem sequer permitido que pessoas muito mais velhas, no caso aqui do nosso país, acima de 18 anos, se sintam atraídas ou mantenham relações sexuais, contraiam matrimônio, se relacionem com pessoas muito mais novas. Em alguns casos, é até aceito isso, quando a diferença de idade é pouca, aí entra uma questão de maturidade por parte dos familiares envolvidos, etc., das partes envolvidas, etc. Mas normalmente não é bem aceito. Entende-se que, por exemplo, você deva ali namorar, se relacionar com uma pessoa da mesma faixa etária que você. Se você é acima de 18, então vá procurar pessoas que sejam acima de 18. Se você é menor de 18, que procure pessoas que sejam menores de 18. Nem sempre isso acontece, ok? É uma questão de contexto, mas o moralmente aceito é isso. Mesma coisa para um casamento. O que é o casamento? O casamento é o ato de dois indivíduos se unirem e formarem um novo núcleo familiar, na qual eles vão poder ali se reproduzir sexualmente, ou seja, terem filhos, ou então, quem sabe, até adotar filhos, ou nem sequer ter filhos, mas eles estão se unindo. Por quê? Porque, de novo, o ser humano tem a necessidade de se conectar com outro ser humano, de estar na presença de outro ser humano. Fora que uma pessoa que você ama, uma pessoa que você gosta, você vai querer ter em contato com ela. Você vai querer estar junto com ela, dividir bons momentos, maus momentos, crescer junto com ela e etc. Então, o casamento, ele é uma maneira de você normatizar, de você criar normas, regras, padrões para que essa união entre dois indivíduos de uma sociedade aconteça. O casamento é um exemplo de instituição social, porque ele transmite uma ideia. Quando você se casa com outra pessoa, por quê? Porque você tem um laço afetivo com ela, porque você gosta dela, porque você vai constituir família com ela, você talvez vai se reproduzir, adotar filhos, criar uma nova família, criar um novo núcleo de socialização com aquela pessoa. Então, o casamento, ele representa uma instituição social, porque ele transmite uma ideia. Além do que, ele também possui um padrão específico de comportamento. Exemplo, o casamento, ele é moralmente, socialmente mais bem aceito quando ele é entre pessoas do mesmo sexo, ele é entre pessoas já maiores de idade e ele não é entre pessoas da mesma família. Moralmente, socialmente aceito. Por quê? Porque a sociedade possui alguns padrões e regras estabelecidos secularmente. E, deixando bem claro, alguns desses eu não concordo nem um pouco. Por exemplo, eu não vejo nenhum problema em casamentos homoafetivos. Se duas pessoas se gostam, querem contrair matrimônio e ser felizes juntos, que seja. Isso não me incomoda em absolutamente nada, não interfere em nada na minha vida. Mas algumas pessoas se sentem incomodadas por conta de alguns valores morais que elas carregam dentro de si. Então, algumas famílias ali não vão permitir que seu filho homem se case com outro homem, que sua filha mulher se case com outra mulher. Outras, com um pensamento um pouco mais aberto, menos livre de preconceitos e progressista, vai permitir isso. Mas, em si, o que é o casamento? O casamento é uma forma de você unir e formar um novo núcleo familiar, seguindo um padrão específico de comportamento. Entendeu agora? Ou quer que eu explique de outra maneira? Beleza, Jean. Alguém tem mais alguma dúvida? Ok, Luísa. Pode ser, de repente, às vezes ficou alguma dúvida lá do relatório das lives, de algum outro conteúdo, às vezes eu falei rápido demais. Podem perguntar, abrir o microfone, falar.
Um detalhe que eu esqueci, tá? Esses grupos sociais na qual nós fazemos parte, né, que eles são grupos de pessoas que têm ali um caráter e uma identidade própria de conduzir as coisas. Eles também podem ser divididos entre primários e secundários. Os grupos sociais primários, eles, perdão, eles são aqueles na qual existe uma relação de proximidade entre os indivíduos, uma relação afetiva muito mais próxima, por exemplo, o grupo de amigos. Ahn, já respondo, né, Thierry, só um minuto, tá? Por exemplo, um grupo de amigos, na qual você é muito próximo ali das pessoas, você compartilha com ela suas angústias, seus medos, seus segredos, suas alegrias. Então, as pessoas te conhecem, você conhece as pessoas, há uma troca de experiências, de afetos entre esse grupo. Os grupos secundários, na qual nós fazemos parte, já são aqueles assim que você não possui uma relação tão próxima, tão conectada com essas pessoas. Por exemplo, um grupo de trabalho, na qual você vê, beleza, você vê a pessoa ali de segunda a sexta, você senta na mesa de frente para ela. Quer dizer que você vai ser amigo dela? Não. Às vezes você só atura a respiração da pessoa porque você precisa do trabalho dela ser desempenhado e porque você sabe que você não pode gastar seu réu primário com um homicídio, mesmo porque no caso de homicídio não tem essa prerrogativa de réu primário. Mas você pertence àquele grupo, porque é o grupo do seu trabalho, você trabalha com aquelas pessoas. Cada um ali desempenha uma função que juntas formam um aglomerado de trabalho desempenhados ali naquela empresa, naquela indústria, naquele grupo, sei lá o que seja. Então, necessariamente você ali compartilha afetos, segredos, angústias, desejos com aquela pessoa que trabalha na mesa ao seu lado, com seu colega de trabalho? Não necessariamente. Às vezes é simplesmente um colega de trabalho que no máximo você se limita a saber o nome e você usufrui do que ele tem para te proporcionar quando necessário, assim como você também proporciona a ele o que é necessário para o trabalho. Então, não rola ali um elo, uma ligação afetiva. Então, já seria um grupo social secundário do qual você faz parte. Natiele, os relatórios precisam ser necessariamente escritos? Natiele, então, como você vai fazer esse relatório? O como é o seguinte: você pode preferencialmente fazer para mim num arquivo de Word, formatadinho, bonitinho lá e tal, bem organizado, separado por datas, digitado, né, e enviar pelo Classroom, ou você pode fazer no caderno e depois a gente vê alguma outra maneira de você me enviar, seja deixando na escola ou eu não sei como é que você vai fazer para me enviar o que tiver no seu caderno. Beleza. Professor, ao invés de fazer um texto, eu quero fazer um mapa mental. Sucesso. Ótimo. Faça. Se para você funciona muito mais fazendo um mapa mental, maravilha. O importante é vocês terem contato com essas aulas, entenderem o que está sendo falado aqui, tá? Porque senão eu estou dando aula ao Léo, sabe? Para ninguém. Bom, vejam só, a gente chegou a ter 20 e tantas pessoas aqui na sala, agora só temos 13, né? Então, o importante é que vocês entendam. Quer fazer esse relatório ao estilo mapa mental? Beleza, pode ficar à vontade. Quer fazer como se fosse um texto corrido, por tópicos? Fiquem à vontade também. Não vai, em nada disso vai me atrapalhar ou me influenciar. O importante é eu ter essa conexão com vocês e me fazer entender aquilo que eu preciso dentro da minha matéria. O que mais? Mais alguma dúvida?
Bom, pessoal, já são 3h08, tá? Bom, faz aí mais de uma hora que nós estamos conversando, que eu no caso, estou falando, né? Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, pelo menos por enquanto, então a gente vai encerrando por aqui. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a participação dos que estiveram aqui hoje e qualquer dúvida podem me procurar pelo WhatsApp ou até mesmo pelo Classroom, a gente vai se conversando, beleza? Por hoje é só. Tchau.